Arthur bateu a porta do carro com força. O cheiro persistente de sachê de lavanda encheu a cabine de couro caro. Uma lembrança enjoativa de sua situação atual. Ele batucou o polegar no volante, com o maxilar tenso, antes de ligar para seu amigo Davi. Ei, Dave, você não vai acreditar no que minha esposinha inventou agora. Sua voz era um rosnado baixo, tenso de incredulidade, como se todas as suas galas de caridade não fossem suficientes. O que eu mal conseguia aguentar em todo o feriado. É a nossa pequena empresa. Minha empresa. Transportando caminhões de presentes para abrigos. Agora ela realmente passou dos limites. Ele fez uma pausa, exalando um longo e frustrado suspiro. Ela quer adotar uma órfã. Uma garotinha. Uma risada baixa e sem humor veio do outro lado da linha. Arthur, nervoso, passou a mão por seu cabelo perfeitamente penteado. Dave, eu não consigo fazer isso. Eu juro que pensei que ela era uma mulher de certa idade, estabilizada e contente, que só queria assistir a alguns filmes antigos e viajar. Eu pensei que teria uma vida simples e confortável. Mas não. Ele esbravejou. Ela tem mais energia e planos maiores do que eu. Mais do que nós dois juntos. E se eu simplesmente desaparecer? Simplesmente ir embora? A voz de Davi na linha era aguda e carregada de urgência. Art, você está louco? Quanto tempo e dinheiro nós investimos nisso? Você está realmente disposto a jogar fora os últimos 5 anos? De jeito nenhum, cara. Você tem que convencê-la a desistir. É o único jeito. Fácil para você dizer. Arthur retrucou, imaginando o rosto de Brooklyn, radiante e cheio de uma alegria infantil. Ela já está sonhando em vestir a menina com roupinhas minúsculas e comprar todos os tipos de bonecas para ela. E como um tolo, eu até a incentivei. Eu disse a ela para seguir seu coração bondoso. Ela pensa que sou seu herói, mas estou apenas preso. E é tudo culpa sua. Davi tossiu ao telefone. O som de uma tosse seca e áspera. Tudo bem. Ouça. E se conseguirmos um diagnóstico falso para você? Algo sério. Ela vai concentrar toda a sua energia em fazer você melhorar e esquecer a adoção. Você só pode estar brincando. Ela vai me arrastar para todos os especialistas que conhece. Todos eles diriam a mesma coisa caso grave de doença simulada. Ok, disse Davi após um momento de silêncio. E um acidente de carro? Arthur fez uma pausa. Um sorriso frio se formando em seus lábios. Um acidente. Sim, pode ser a resposta. A história de Brooklyn e Davi remontava quando ele estava no ensino médio. Ela era sua professora de literatura. Um turbilhão de criatividade que também dirigia o clube de teatro depois da aula. Sua sala de aula era um santuário. Um lugar onde o cheiro de livros velhos e chá recém-preparado se misturava com a emoção de uma peça em desenvolvimento. Quase todos os alunos, meninos e meninas, tinham uma queda pela mulher elegante e espirituosa. Muitos de seus alunos, incluindo Davi, se inscreveram nas aulas de teatro locais. E ela os ajudou não apenas com suas habilidades, mas com a confiança para se candidatarem a bolsas de estudo que poderiam mudar suas vidas. Quando Davi se matriculou, ele ligou para ela e a convidou para um café para comemorar. Quando se encontraram, seus olhos brilhavam de orgulho. Eu sabia que você tinha potencial. Ela exclamou, envolvendo-o em um abraço caloroso e maternal. Enquanto ele a acompanhava para casa mais tarde naquela noite, ela bagunçou seu cabelo de brincadeira. Boa sorte, Davi. Ela disse com uma risada. Você realmente me surpreendeu. Nos 14 anos seguintes, seus caminhos se separaram. Davi ouviu sussurros de que ela havia se casado com um empresário internacional e se mudado, enquanto outros juravam que ela havia se tornado uma empreendedora de sucesso por conta própria. Davi reuniu cada pedaço de informação que pode encontrar, esperando por uma chance de vê-la novamente, de ficar a sós com ela. E daí que ela era 15 anos mais velha? Aos seus olhos, ela era uma rainha, uma fada madrinha de um sonho impossível. Depois de se formar, Davi nunca trabalhou um dia no teatro. Ele tentou construir seu próprio negócio, primeiro organizando casamentos e depois abrindo uma pequena agência de marketing. Suas habilidades de atuação foram úteis, é claro, mas faltava-lhe um verdadeiro instinto comercial. Depois de lutar no setor de serviços, ele finalmente se estabeleceu em uma empresa de logística para bens de consumo. Não era glamouroso, mas as pessoas sempre precisavam de mantimentos e suprimentos entregues. Ele se casou,
Tornou-se pai de 2 filhos. Depois se divorciou e passava seu tempo livre nas redes sociais, culpando as mulheres e o sistema familiar. Um dia, um alerta chamou sua atenção. Um amigo em comum online havia comentado na foto de uma mulher madura e marcante: "Brooklyn, você está tão bonita como sempre", dizia o comentário. O coração de Davi disparou. Ele olhou para o retrato e suas mãos tremeram. Era ela. Ele imediatamente enviou um pedido de conexão e recebeu uma aceitação naquela mesma noite. "Olá, minha querida Brooklyn", ele escreveu em sua mensagem. "Estou tão feliz por ter te encontrado novamente." Brooklyn respondeu no dia seguinte: "Olá, Davi. É maravilhoso ter notícias suas." Uma correspondência floresceu. Brooklyn o chamava afetuosamente de meu querido amiguinho. E ele se referia a ela como sua estimada mentora. À medida que o 15º aniversário de formatura do ensino médio se aproximava, Davi contatou todos os antigos membros do clube de teatro, sugerindo que convidassem Brooklyn para a reunião. Todos concordaram com entusiasmo. A reunião foi realizada no mesmo café onde ele e Brooklyn haviam comemorado sua aceitação nos cursos de teatro. Seus ex-alunos se aglomeraram ao redor dela, enchendo-a de perguntas. Davi manteve uma pequena distância, com os olhos fixos nela. Brooklyn estava radiante. Toda a sua postura sugeria uma mulher que havia investido em si mesma e estava contente. Davi finalmente a convidou para dançar. E ela aceitou. "Brooklyn, estive admirando você a noite toda", ele confessou. "Eu também queria te dizer que sou apaixonado por você desde o ensino médio. E você deve admitir que sempre gostou de mim também." O sorriso luminoso de Brooklyn desapareceu instantaneamente. E ela se afastou dele gentilmente. "Ouça, meu rapaz, eu certamente te destaquei e te elogiei, e te usei como exemplo. Mas isso foi por causa do seu talento inegável. Eu nunca, jamais, olhei para meus alunos como homens. Então, não vamos continuar com este tópico perigoso novamente." "Por que perigoso?" Davi exigiu, sua voz se elevando. "Eu te amo, Brooklyn", ele sussurrou apaixonadamente. Mas ela apenas fez uma leve inclinação de cabeça e voltou para sua mesa. Pelo resto da noite, ela não olhou em sua direção e recusou educadamente todos os convites subsequentes para dançar. Davi ficou furioso. Como ela podia? Ele era um homem maduro e respeitado. Mas ela o tratara como um calouro. Ele não podia perdoar tal insulto, mesmo vindo da mulher que ele adorava. Ele enviou a ela uma mensagem apaixonada mais tarde naquela noite. E quando viu que ela o havia desfeito a amizade, sua raiva explodiu. Não, isso não pode ficar impune. Ele pensou. Agora, ele iria se vingar. A partir daquele dia, Davi começou a procurar uma maneira de humilhar sua mentora inflexível. Quando Archer, um colega de sua breve passagem pela atuação, apareceu em seu horizonte, ele soube que sua chance havia chegado. Archer, um homem bonito que parecia ter saído das páginas de uma revista, era charmoso e bem-falante. Mas aos 37 anos, ainda não havia encontrado seu lugar. Davi se agarrou a ele. "Você tem que se casar com Brooklyn e pegar tudo o que ela possui." Davi começou a criar um cenário que uniria Brooklyn e Archer. Como que por acidente, ele sabia que, a essa altura, ela era viúva. Após a morte do marido, ela assumiu os negócios e raramente aparecia em público. Brooklyn estava de fato passando por um momento difícil. Seu marido tinha sido mais do que apenas um homem amoroso. Ele também era um professor, um mentor em seus empreendimentos comerciais e seu único amigo verdadeiro. Deixada sozinha aos 48 anos, ela havia perdido todo o interesse pela vida. Parou de usar joias e maquiagem. Cortou seu luxuoso cabelo ruivo e suas roupas, antes vibrantes, tornaram-se discretas e sombrias. Sua filha, que havia se mudado para o exterior com o próprio marido, tentou ajudá-la a sair da depressão. "Mãe, como você está?" Ela ligava todas as manhãs por videochamada. "Estou bem, querida", Brooklyn respondia, segurando as lágrimas. "Seus olhos estão vermelhos e suas pálpebras estão inchadas. Você chorou a noite toda de novo?" "Não, querida. Eu só não consigo dormir às vezes. Meus pensamentos, eles ficam tão sombrios." Brooklyn afastava uma mecha de seu cabelo avermelhado da testa. Iris podia ver os novos fios de cabelo grisalho percorrendo. Sua mãe, bem diante de seus olhos, estava se enterrando.
Mãe, você não pode viver o luto assim. Iris implorou. Você é uma empresária. Precisa ter a melhor aparência e se sentir bem. Você não pode trazer o papai de volta. Mas você ainda me tem. Talvez Mark e eu seremos pais em breve. E eu posso vir te visitar. Você não quer segurar seus netos? Eu quero. Quero muito. Brooklyn concordava fracamente. Então acrescentava, Alexandra nunca pode ver seus netos. 1 ano após a morte de seu marido, Brooklyn decidiu encomendar um monumento para seu túmulo. Ela começou a visitar showrooms, olhando amostras. Mas nenhuma parecia capturar o orgulho que sentia por ele e sua dor interminável. Foi em um desses showrooms silenciosos e solenes que ela conheceu Arthur. Ele entrou com uma expressão soturna e começou a examinar as amostras de pedra. Então, como que por um capricho, ele se virou para Brooklyn. Com licença, você poderia me dizer qual pedra seria melhor para o monumento de uma mulher? Ele perguntou. Ela levantou o olhar, surpresa, e se viu cativada por seus olhos profundos e tristes. Ela sentiu um impulso involuntário de estender a mão e confortá-lo. Minha esposa faleceu há 1 ano. O estranho murmurou. Ela amava flores de lilás. Eu gostaria de refletir isso de alguma forma na lápide. Brooklyn percebeu que, aquele homem bonito e triste, a havia confundido com a dona da loja e ofereceu um pequeno sorriso de desculpas. Sinto muito, mas não sou especialista nisso. Estou apenas aqui, olhando amostras para o monumento do meu falecido marido. A expressão de Archer tornou-se tão profunda que foi como se uma flecha tivesse perfurado o coração dela. Oh, minhas mais sinceras desculpas. Que tolo da minha parte. Pensei que você fosse a dona daqui. O encontro, na verdade, havia sido cuidadosamente orquestrado para parecer acidental. Um momento sem mais ninguém para testemunhar. Nesse momento, o olhar de Brooklyn caiu sobre um belo monumento de mármore preto, representando um anjo chorando com uma coroa de flores roxas esculturas. Ela estendeu a mão e tocou suavemente a manga de Archer. Olhe, ela disse suavemente. Acho que é exatamente o que você está procurando. Ele olhou para a escultura e seus olhos se arregalaram. Meu Deus, é perfeito. Parece que foi feito especialmente para minha querida. O homem se ajoelhou ao lado da estátua, acariciando as costas do anjo de pedra com seus dedos longos e perfeitamente cuidados. Brooklyn desviou o olhar. Uma centelha de preocupação cruzando sua mente. Onde estão os vendedores? Ela perguntou. Nesse momento, o proprietário saiu de uma sala dos fundos e começou a falar com Brooklyn sobre suas preferências para um monumento. Enquanto conversavam, Archer permaneceu aos pés do anjo de pedra, com a cabeça baixa em uma demonstração de tristeza. Finalmente, o pedreiro esboçou um projeto com base na descrição de Brooklyn. Ela fez seu pedido e saiu do showroom. Archer a alcançou quase que imediatamente. Espere, ele disse. Eu nem sequer perguntei o nome da mulher gentil que tanto me ajudou. Oh, não foi nada. Brooklyn respondeu. Atrapalhada. Tenho certeza de que você teria encontrado aquela escultura sem mim. Mesmo assim, ela se apresentou. Meu nome é Archer. Talvez você se junte a mim para um café esta tarde? O ar daqui me dá sono. Brooklyn hesitou. Depois assentiu. Talvez com uma agradável surpresa. Após o encontro, Archer foi até Davi. Irritado e insatisfeito. Dave, você me enganou. Você a descreveu como uma rainha. A mulher dos meus sonhos. Uma fada madrinha maravilhosa. Ela é uma sombra de si mesma. Seus olhos estão vazios e ela tem olheiras. Você deveria se casar com ela se a quer tanto. Ela não me deixa chegar perto dela. Davi o interrompeu. Apenas seja paciente. Assim que ela se apaixonar por você, você verá como ela realmente é. Archer deu de ombros, cético, e resmungou: se eu não estivesse com tantos problemas financeiros, nunca teria me envolvido. Davi pagou por todos os encontros subsequentes de Arthur e Brooklyn e passeios românticos. Ele era atormentado pelo ciúme e pelos resquícios de sua antiga afeição. Mas seu desejo de vingança contra a mulher que o havia rejeitado era mais forte. Ele não poupou despesas. Porque se tudo desse certo, ele e Archer se tornariam herdeiros de uma grande e lucrativa empresa e de muitos imóveis caros. E assim, Brooklyn caiu na ilusão de que o destino lhe havia enviado um homem bonito e atencioso que a entendia melhor do que ninguém, que sabia ouvir e dizer as coisas certas e gentis. Por quase 3 meses,
Ela se encontrou com ele, sentindo um certo constrangimento por estar esquecendo seu luto tão rapidamente e se permitindo ser levada por outra pessoa. À noite, ela ainda chorava, pedindo perdão a Alexander e conselhos sobre o que fazer. Finalmente, quando sua filha Iris veio visitá-la, ela decidiu conversar com ela. Iris apoiou imediatamente a mãe. Mãe, olhe para você. Você ficou tão bonita de novo. Você é minha linda mãe mais uma vez. Você acha que é coincidência? Não. É o seu novo amor que a trouxe de volta à vida. Estou tão feliz com isso. Então, quando Archer pediu Brooklyn em casamento, ela aceitou. E após o casamento, ela convenceu seu novo marido a levá-la ao túmulo de sua falecida esposa. Ela queria ver como o monumento se parecia pessoalmente. Arthur e Davi tiveram que desembolsar uma quantia considerável para criar um túmulo falso convincente em um canto esquecido do cemitério. Brooklyn ficou por muito tempo no monumento, sussurrando uma oração que vinha de seu coração. Ela então olhou para Arthur com os olhos cheios de lágrimas. Não devemos esquecer aqueles que nos deixaram. Ela disse com a voz fraca. Mas também devemos fazer caridade, para que suas almas encontrem paz. A partir de então, a caridade se tornou a nova paixão de Brooklyn. Ela começou a organizar jantares beneficentes e a arrecadar fundos para lares infantis e abrigos para idosos. Arthur odiava cada minuto daquilo. Escuta. Ela está completamente obcecada. Ele rosnou para Davi. Assim que temos algum dinheiro extra, ela o doa. Ela está alimentando os pobres e entretendo órfãos. Que alegria isso me traz. Calma. Não se exalte. Seu amigo implorou. Ela pagou todas as suas dívidas com seus credores. Então fique feliz com isso. Talvez ela se canse de brincar de caridade e supere isso. Afinal, a recompensa valerá a paciência. 2 anos se passaram. Mas Iris ainda não havia cumprido sua promessa de lhe dar um neto. Brooklyn decidiu que era a hora de adotar uma criança, em um orfanato no campo. Ela muito notara uma menina chamada Vera, que tinha o mesmo cabelo ruivo e olhos azuis que ela mesma tivera quando criança. No entanto, ao contrário de Brooklyn, a menina nunca sorria. Quando os patrocinadores iam ao orfanato, todas as crianças corriam de braços abertos, mas Vera ficava sentada em um canto, observando tristemente os outros. Um dia, Brooklyn sentou-se ao lado dela e perguntou por que ela não se aproximava como os outros. A resposta a abalou profundamente. Eu não quero. Vera sussurrou, mal contendo as lágrimas. Você se parece tanto com a minha mãe. Você vai brincar com a gente e depois vai embora. E eu vou sentir sua falta e chorar. Eu não quero mais fazer isso. Com a ajuda da diretora, Brooklyn descobriu que a mãe de Vera estava viva, mas havia sido destituída de seus direitos parentais devido ao alcoolismo crônico. Um senso de dever e compaixão maternal compeliram Brooklyn a visitar a mulher. Ela enviou Arthur a uma reunião importante em seu lugar e dirigiu até uma aldeia em uma região vizinha. Ela facilmente encontrou a casinha mais desarrumada e bateu no portão. Teve que esperar um pouco até que uma mulher de calça de moletom velha e camiseta esticada finalmente saísse de casa. Quem você quer ver? A mulher magra perguntou roucamente, ajustando um lenço escuro na cabeça. Com licença. Você é a mãe da Vera? Sim. Você é da assistência social ou algo assim? Eles já a levaram. Ela está morando no orfanato há 2 anos. O que mais você quer? Eu não sou da assistência social. Eu quero adotar a Vera, mas descobri que a mãe dela está viva. Então decidi pedir sua permissão. A mulher no portão olhou Brooklyn de cima a baixo e sorriu com desdém. E por que eu seria contra? Pelo que parece, você é uma mulher rica. Não acho que vá machucar minha filha. Quanto a mim, Natalia acenou com a mão. Sou uma alma perdida, consumida pelo vício. Ela fez uma careta e pusou o lenço da cabeça para baixo. Mas ele escorregou. E cabelos dourados e ondulados, exatamente como os de Brooklyn, embora não lavados há muito tempo, caíram sobre seus ombros. Brooklyn ofegou. Diante dela estava quase uma cópia de si mesma, apenas mais jovem e emagrecida pelo alcoolismo. Natalie, quando você... Ela gaguejou, parando. Você tem um cabelo tão bonito. Ah, Natalie riu roucamente. Eu herdei essa juba do meu pai, tão grosso que não dá para pentear. Sempre quero cortar, mas parece um desperdício. Espere, qual era o nome do seu pai e onde ele está agora?
Ele se autodenominava Omar, o vidente. Ele era um ex-arquiteto, um pouco louco em seu próprio mundo. Ele deixava o cabelo comprido e o amarrava com uma fita branca. Gostava de andar com camisas brancas compridas. Ele está morto? Brooklyn perguntou. Não. Por quê? Ele foi para uma ilha. Tinha essa ideia maluca de construir uma ecovila autossustentável para pessoas com ideias semelhantes. Ele disse à minha mãe que ela era uma tola por não apreciar suas habilidades e sua visão. Então ele simplesmente nos deixou. Eu tinha uns 10 anos na época. Então você nunca mais viu seu pai? Não. Porque eu veria? Ele era um maluco. Natalie deu de ombros. E eu nunca o procurei. Onde fica essa ilha? Afinal, descendo um pouco o rio, há um val lá. Você pode atravessar no verão. Ele tem uma cabana e um barco lá. Se alguém vai até ele, vai de barco. E por que as pessoas vão até ele? Ele é um xamã agora. Um herborista. Um curandeiro. Entendo. Brooklyn murmurou, apertando o coração. Este Omar, o vidente, era muito provavelmente seu próprio pai que, como sua mãe lhe contara quando estava viva, havia lido alguns livros e enlouquecido. Isso significava que ele havia abandonado não apenas Brooklyn, mas também Natalie. Muito provavelmente, Natalie era sua irmã, e Vera era sua sobrinha. A notícia sobrecarregou completamente Brooklyn. Ela desejou felicidades a Natalie e voltou para a cidade, decidindo não contar nada a Arthur por enquanto, já que ele não gostava de histórias complicadas. Enquanto isso, seu marido e seu cúmplice estavam terminando os preparativos para o seu infeliz acidente. Brooklyn estava se preparando para visitar Vera novamente. Então Arthur e Davy prepararam o carro para perder o controle durante o trajeto. Assim que tudo estava pronto, os conspiradores se esconderam em um carro alugado que estavam usando para segui-la. A mulher desavisada sentou-se ao volante e saiu da cidade, dirigindo ao longo de uma alta margem de rio. Brooklyn estava admirando a bela vista quando de repente sentiu o carro ser puxado em direção ao penhasco. O volante e os freios pararam de responder inesperadamente, e o carro, em alta velocidade, atravessou as barreiras da estrada e despencou. O carro que a seguia freou bruscamente na beira. Joe e seu amigo viram o carro de Brooklyn capotar várias vezes e pousar na margem alta do rio. Os homens correram. A porta do motorista estava aberta, e Brooklyn estava deitada ao lado do carro, com a cabeça sangrando. É isso. Arthur sibilou. Mas então sua esposa gemeu e abriu os olhos ligeiramente. Arthur, você está aqui. Me ajude. Vera está esperando por mim. Ela sussurrou, antes de perder a consciência novamente. O que você está fazendo aí parado? Ajude. Ele gritou para Davy. Não haverá nenhuma Vera para nós. Ela ficará no orfanato. E eu cuidarei da herança. Porque já paguei pelo seu monumento. Depois de se certificarem de que não havia ninguém na estrada, eles empurraram o carro, que rapidamente se encheu de água e desapareceu nas profundezas. Mais tarde naquele dia, Arthur registrou um boletim de ocorrência na polícia de que sua esposa não havia retornado de sua viagem. A polícia descobriu imediatamente que Brooklyn não havia visitado o orfanato naquele dia. Decidiu-se percorrer sua rota e inspecionar minuciosamente a estrada. Arthur fingiu estar terrivelmente preocupado, tornando-se periodicamente histérico e gritando: "Encontrem minha Brooklyn!" Logo, o carro de Brooklyn foi localizado, mas o corpo da motorista não estava dentro. A polícia informou a Arthur que sua esposa estava muito provavelmente morta. "Aguarde", disse o investigador a ele. "Mergulhadores estão procurando o corpo." A busca não deu resultados. "O que fazemos agora, Dave?" Arthur disse nervosamente. "Ela será listada como desaparecida, o que significa que não posso reivindicar a herança por alguns anos." "Calma. Ela desapareceu em circunstâncias que ameaçam a vida. Então ela será declarada morta em 6 meses." 6 meses? O que vou fazer todo esse tempo? Tremer. Esperando que ela volte à vida? Você enlouqueceu? Ela estava inconsciente. E a corrente deve tê-la levado. Então ela definitivamente se afogou. Ela foi apenas levada para longe, rio abaixo. Seu cúmplice o tranquilizou. Todos esses seus planos malucos. Você não poderia ter pensado em algo mais simples e confiável? Bem, você poderia ter inventado algo. Se é tão esperto. Davy retrucou. Além disso,
O que você fez para se livrar de suas dívidas? Os amigos quase brigaram, mas ainda estavam ligados por seu segredo compartilhado. Então, decidiram esperar 6 meses e depois assumir a propriedade e os negócios. Especialmente porque Brooklyn havia dado ao marido uma procuração geral para tudo durante o primeiro ano de casamento. Enquanto esperava que sua morte fosse oficialmente reconhecida, Arthur começou a vender seus móveis, pinturas e coleções de vinhos. Compradores apareciam constantemente em sua casa, e Arthur visivelmente se animou. Ele não achava mais que o plano de seu amigo fosse um fracasso. Mas uma visita o fez estremecer, quando um carro com placas estrangeiras parou na propriedade. Iris saiu. Art, o que está acontecendo? A filha de Brooklyn perguntou. Quando viu o tapete favorito de sua mãe sendo carregado para um carro, você vê. Assuntos de negócios. Bem, preciso pagar os salários das pessoas. E a empresa está falida. Tão falida assim? Uma voz do carro soou de repente, fazendo os joelhos de Arthur fraquejarem. Era Brooklyn. Quando foi jogada no rio, ela recuperou a consciência com o frio, respirou e começou a nadar rio abaixo, tentando não fazer movimentos bruscos. Em um ponto, ela pensou que estava perdendo a consciência. E quando acordou, não havia frio, nem som de água. Ela estava deitada em uma cabana. E um velho de cabelos compridos com uma fita branca amarrada no cabelo estava inclinado sobre ela. Ele falou com uma voz como o farfalhar de folhas. O rio te trouxe para mim, minha filha, ele disse. Seus olhos, do mesmo azul surpreendente que os dela, continham uma profunda tristeza. E seu cabelo, é da cor de um nascer do sol sobre os campos de milho. Faz tanto tempo que não vejo essa cor. O coração de Brooklyn martelava contra suas costelas. Quem é você? Ela sussurrou, sua voz rouca. Ele sorriu levemente, uma rede de linhas finas se formando nos cantos de seus olhos. Eu sou Omar, um curandeiro. Os locais me chamam de vidente. Ele fez uma pausa, seu olhar pensativo. Mas eu já fui um homem da cidade, um arquiteto com grandes planos. Minha visão, ao que parece, não era para plantas e aço, mas para a selvageria da natureza e a cura dos espíritos. Omar. A voz de Brooklyn era quase inaudível. Meu pai. O nome dele era Omar. Ele nos deixou há muito tempo. Minha mãe disse que ele enlouqueceu. Uma sombra cruzou seu rosto. Louco? Talvez. Mas eu não estava louco. Minha querida. Eu simplesmente não conseguia respirar na cidade. O barulho, a correria constante, sufocavam minha alma. Eu vi um caminho diferente. Uma vida conectada à terra, ao rio. Eu escolhi esta vida. Mas ao fazê-lo, deixei para trás minha família. Carreguei essa tristeza comigo por todos esses anos. Só posso esperar que você e sua mãe possam encontrar em seus corações o perdão para um velho que escolheu sua vocação em vez da convenção. Ele então gentilmente colocou a mão em sua ferida. E Brooklyn sentiu uma onda de calma a invadir. Quando Brooklyn estava bem o suficiente, Omar a ajudou a entrar em contato com Iris e a registrar um boletim de ocorrência. Assim que Arthur tentou fugir, a polícia, que acabara de chegar, o deteve imediatamente. Não foi difícil prender Davi também. Enquanto os conspiradores enfrentavam a justiça, Brooklyn procurou Natalie, oferecendo não julgamento, mas uma tábua de salvação. Ela mudou Natalie para sua bela e tranquila casa, fornecendo o apoio e a ajuda profissional de que ela precisava. O caminho para a recuperação foi longo e difícil, cheio de contratempos e pequenas vitórias, mas Natalie perseverou, impulsionada pela força silenciosa de sua irmã e pela esperança de um novo começo. Para a pequena Vera, a mudança foi um conto de fadas que se tornou realidade. Ela passou de um canto solitário de um orfanato para uma casa iluminada e espaçosa, cheia de amor. Sua tristeza silenciosa foi substituída pela pura alegria de uma criança que finalmente teve a chance de ser criança. O maior presente não foram os brinquedos bonitos ou o jardim espaçoso, mas o fato de que sua mãe e sua tia estavam lá com ela, vivas e ilesas. A família, antes fraturada e perdida, finalmente encontrou seu equilíbrio. Brooklyn, com o coração cheio, tinha seu pai, sua irmã e sua sobrinha, Iris, agora esperando seu próprio filho. Ficou radiante ao ver sua família inteira novamente. Cada um deles, à sua maneira, havia atravessado a escuridão e emergido para a luz.
Um testemunho do poder do perdão, da resiliência do espírito humano e da força duradoura da família.